galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que estejam bem, na companhia de Jesus, na companhia da sua família, dos seus amigos. E aí, curiosos para aprender mais um pouquinho sobre o nosso livro Sem Palavras? E hoje nós vamos aprender sobre a página vermelha. Nós já aprendemos sobre a página amarela, que ela representa Deus, o nosso Criador, e também o lugar santo onde Ele mora, lá no céu. Nós aprendemos também na nossa outra aula sobre a página escura, que representa o quê? O nosso pecado, o pecado de toda a humanidade. E hoje nós vamos aprender sobre o quê? Sobre a página vermelha. E aí, eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram maravilhados quando vocês ouviram vir aqui eu explicar para vocês sobre como é o céu, a morada de Deus, o lugar maravilhoso onde Ele mora. Tenho certeza que vocês ficaram maravilhados também de saber que vocês podem ir morar nesse lugar maravilhoso, mas também posso ter certeza que muitos de vocês ficaram preocupados por entender que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos de Deus. Assim como nós vimos lá no versículo de Romanos 3:23, que eu li para vocês. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. E nós vimos que por nós sermos pecadores e no céu ser um lugar, não só o céu, mas Deus, o Pai, Ele é 100% santo e 100% puro, que o pecado é uma sujeira, é uma mancha que nos impede de ir morar no céu, que não nos deixa ir morar lá. E se eu sou pecador, e agora, como é que eu faço? Você, professora, me mostrou um lugar lindo, maravilhoso, que não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte. Eu tenho medo do escuro, lá não vai ter esse problema, porque é Deus que vai iluminar. E aí você me fala que eu sou pecador porque eu minto, eu xingo, eu desobedeço a minha mãe. E aí, como é que fica? Você me mostra o doce e não deixa eu chupar o pirulito? Ah, não, professora, eu não tô gostando dessa história, não. Ahá! Mas hoje vocês vão entender o plano perfeito de Deus. Com certeza, criança, às vezes você já passou por essa situação do papai ou da mamãe ou alguém te prometer algo, um brinquedo que você queria, ou um passeio, e aquilo você achou que, já vou passear, e aquilo demorou para acontecer. Demorou. Às vezes a mãe falou, se você se comportar na escola, você for um bom menino, no final do ano, tirar boas notas, eu vou te dar o seu videogame, ou a sua bicicleta, ou a sua boneca que você tanto quer. E aí você fica esperando aquela agonia, porque você está acostumada a falar e acontecer. Mas o plano perfeito de Deus não aconteceu rápido assim, não. Foi demorado. Se passou muitos e muitos anos, desde que Adão e Eva pecou lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, que o plano perfeito, Deus não tinha prometido lá que Ele ia enviar alguém para tomar o lugar dos nossos pecados? Então, passado muitos e muitos anos, muito tempo, o plano perfeito de Deus começou a ser realizado. Havia lá na cidade de Nazaré uma jovem chamada Maria. E Maria estava lá cuidando dos seus afazeres e de repente, eis que apareceu para ela quem? Um anjo. E falou bem assim, salve agraciada. Deus, o Pai, escolheu você para ser a mãe do Salvador de toda a humanidade, Maria. Mas como assim eu ser mãe? Eu estou só noiva de José, eu ainda não sou casada. Como isso vai acontecer? E o anjo falou para ela, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e você vai ficar grávida daquele que será o Salvador de toda a humanidade. E já tinham se passado 4.000 anos, vários profetas haviam profetizado
que o Salvador ia nascer, que ia vir um Salvador para toda a humanidade. E assim, depois que o anjo apareceu para Maria, ele apareceu também para José e falou: olha, José, a sua noiva está grávida e o filho que ela espera é um filho gerado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai colocar o nome dele de Jesus Cristo, que significa Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Essa história, crianças, está aqui na Bíblia, no livro de Mateus e no livro de Lucas também. E aí, o governador daquela época, o mundo estava sendo dominado pelos romanos, e ele falou que todas as pessoas teriam que ir à sua cidade de origem para o quê? Se cadastrar para cobrar impostos. E Maria e José moravam em Nazaré, mas eles tinham nascido na cidade de Belém. Então eles se puseram a caminho de Belém. E Maria estava já grávida, já no final da gravidez. E quando eles chegaram lá na cidade de Belém, porque o profeta Joel, o profeta Isaías, há 700 anos antes, tinha profetizado que o Messias viria de onde? Da cidade do rei Davi, da cidade de Belém. Então, eles se puseram a caminho da cidade. Só que quando eles chegaram lá, todas as pessoas que tinham nascido em Belém tinham ido para a cidade para se registrar. E chegando lá, Maria e José não tinham lugar para eles, hospedagem para eles estarem. Então, os hotéis, a casa da família, estava tudo ocupado. Eles tiveram que ir para onde? Para uma estrebaria, aonde os animais são colocados à noite para dormir. E lá, Maria teve o quê? O seu neném. E aí, ela colocou Jesus aonde? Numa manjedoura, que era o coxo aonde se colocava o alimento para os animais. E aí, ela teve Jesus, enrolou Jesus em paninhos limpos. Enquanto Jesus estava ali nascendo, estavam lá no campo alguns pastores cuidando das suas ovelhas. E de repente eles vêem aquela noite escura, estrelada, eles veem aquele clarão no céu. E aí aparece o quê? Um anjo. E de repente aquele anjo veio, os pastores se assustaram e ele falou: não vos assusteis, eis que trago para vocês novas de grande alegria. Eis que na cidade de Belém nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí, junto com aquele anjo, apareceu uma miríade, milhares de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens de boa vontade. E aí, aqueles pastores foram os primeiros a saberem que Jesus havia nascido. E aí, eles foram correndo para Belém, deixaram ali as suas ovelhas e foram até a cidade de Belém, e lá eles encontraram a criança que havia nascido, o Salvador de toda a humanidade. E aí, crianças, Jesus ali nasceu, e aí ele depois foi um menino, como todos vocês, foi um adolescente, foi um jovem, e quando ele se tornou adulto, ele começou o ministério dele. E aí ele fez muitos milagres, vários milagres. Depois a Esther vai estar contando sobre os vários milagres que Jesus fez. Ele curou cegos, aleijados, curou doentes. Tudo isso para que todos soubessem que ele era realmente o Filho de Deus. Ele fez milagres, ressuscitou mortos, milagres que nenhuma pessoa comum poderia fazer, só mesmo sendo Filho de Deus para fazer isso. Mas crianças, muitas pessoas daquela época acreditaram em Jesus e entenderam que ele era aquele que Deus tinha enviado para salvar toda a humanidade. E Jesus, durante toda a sua vida, ele nunca cometeu nenhum pecado, ele sempre foi obediente àquilo que Deus, o Pai, tinha pedido para ele fazer. E ele, sendo filho de Deus, ele veio aqui para cumprir sua missão. Só que existiam naquela época homens maus que não gostaram do que Jesus estava falando, não gostaram de Jesus ter dito que ele era o Filho de Deus. Mesmo ele sendo Filho de Deus, fazendo tantos milagres, eles não quiseram saber disso. E aí fizeram o quê? Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, eles o
julgaram como um blasfemo e o crucificaram numa cruz. Antes de crucificar, o que eles fizeram com Jesus? Fizeram um julgamento injusto, escolheram testemunhas falsas para dizer que Jesus era mentiroso, bateram em Jesus, o esbofetearam, colocaram uma coroa de espinho nas suas cabeças e aí fizeram uma cruz para que Jesus a levasse, porque naquela época, crianças, a morte mais horrenda, mais cruel que existia, o mundo estava sendo dominado pelos romanos e os inimigos de Roma, aqueles que eram contra o império, eles faziam o quê? Eles crucificavam as pessoas na cruz. Lá, as pessoas eram levadas para fora da cidade, colocadas na entrada da cidade e eram ali crucificadas vivas. E ali, quando as pessoas passavam, que elas viam aquelas pessoas de pendurada lá, morrendo aos poucos, elas ficavam com medo e obedeciam aquilo que o império fazia. Só que eles não entendiam que Jesus, ele não tinha culpa alguma daquilo que eles estavam acusando. Ele era realmente o Filho de Deus, mas as outras acusações mentirosas que tinha feito sobre Jesus era mentira, mas eles não quiseram saber. O governador daquela época deu como sentença para Jesus a morte de cruz, e aí colocaram em Jesus uma cruz para ele carregar, e aquela cruz pesada, depois deles ter sido esbofeteado, terem batido nele, maltratado ele, e ele levando aquela cruz pesada, ali naquela cruz estava o pecado de toda a humanidade, o pecado de todos nós, tudo de errado que nós praticamos, estava ali colocado sobre aquele madeiro, e junto com Jesus foi crucificado dois homens perversos, homens maus. Eles sim tinham cometido coisas erradas, eles sim mereciam estarem ali, mas Jesus não. E aí eles arrancaram a capa de Jesus, e aí os soldados foram e lançaram sorte para ver quem é que ia ficar com a capa daquele prisioneiro, cuspiam em Jesus e falavam assim: profetiza quem te bateu. E aí, depois deles terem judiado muito de Jesus, eles foram e falaram bem assim: vamos dar para ele algo para que ele suporte a dor. E aí eles foram lá, embebedaram um chumaço de pano, colocaram um alucinógeno para que Jesus colocasse na boca para ele aliviar um pouco a dor, e Jesus se recusou, porque ele precisava passar por tudo aquilo, crianças, para que nós tivéssemos direito à nossa salvação e aos nossos pecados perdoados. E Jesus, vendo toda aquela cena, sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí Jesus foi, e depois que ele já não estava mais aguentando, e aí ele falou assim: Pai, está consumado, agora eu entrego o meu espírito a ti. E ali Jesus morreu. E neste momento, crianças, que Jesus morreu, os amigos de Jesus ficaram muito tristes, que eles acompanharam todo aquele sacrifício de Jesus. As amigas de Jesus, a mãe dele, ali choraram muito por tudo o que tinha acontecido com Jesus. E eles que tinham achado, que Jesus era o Salvador, falou: mas se ele era o Salvador, se ele era o Filho de Deus, como que ele morreu? Ele não podia ter morrido. Eles tinham esquecido da promessa de Deus para com eles, que ele ia ressuscitar, que Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. E ali, depois que Jesus foi colocado naquela cruz, quando terminou o dia, amigos de Jesus foram e pediram para o governador que dessem o corpo de Jesus para que eles o enterrassem. E aí eles tiraram o corpo de Jesus na cruz, colocou o corpo de Jesus em um túmulo, e aí, passado, crianças, 3 dias que Jesus foi colocado nesse túmulo, os amigos dele, tudo escondido, com medo, porque eles eram seguidores de Jesus, eles falavam: se mataram Jesus, vai matar a gente também. E aí, as amigas de Jesus foram levar no domingo de manhã perfumes para jogar sobre a mortalha de Jesus. Porque naquela época, crianças, a pessoa não era enterrada como hoje,
que se fura um buraco no chão e coloca dentro de um caixão o corpo e enterra. Não, elas eram colocadas em buracos feitos em rochas. E as pessoas que passavam, era na beira da estrada que era feito esses túmulos, então as pessoas que passavam, aquele corpo empotrecido fedia muito. Então a família levava perfume para jogar no corpo para não feder. E aí essas mulheres foram levar perfumes para jogar no corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, o túmulo que tinha sido colocado uma pedra estava o quê? Aberto. E elas olharam e falaram: "Ah, roubaram o corpo do mestre, roubaram o corpo de Jesus." Mas eis que não um grande espanto dela, quando elas estavam assim chorando, porque o túmulo estava aberto e elas olharam lá dentro e não viram Jesus, eis que apareceu o anjo e falou: "Mulheres, por que vocês estão chorando? Jesus, o Cristo, ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. E ele foi e falou que era para vocês ir e falar para os amigos dele que ele vai encontrar com vocês na cidade." Ah, elas saíram desesperadas, correndo, falando: "Olha, ele ressuscitou." E elas correram e contaram para aqueles que eram amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ah, Pedro e João não acreditou, eles foram correndo, foram até o túmulo para saber se Jesus realmente não estava mais lá. Quando eles chegaram lá, estava lá o anjo sentado e só as vestes que Jesus havia sido enrolado. E o anjo falou: "Olha, ele vai adiante de vocês. Vá e diga que ele ressuscitou." Então, crianças, ali Deus fez com que, passado muitos e muitos anos depois, ele realmente cumpriu o plano perfeito dele de nos trazer a salvação e nos ligar novamente a ele. Então, agora nós sabemos que a única maneira de nós irmos morar no céu com Jesus é através de nós crermos no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Porque assim como por um homem, está escrito aqui na palavra, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também através de um homem entrou a salvação e o perdão dos pecados de toda a humanidade. Então, a única maneira, crianças, de você ir morar no céu e ter todos os seus pecados perdoados é quando você quer. Cristo morreu na cruz. E tá lá, o nosso versículo de hoje, em 1 Coríntios 3, em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, que está escrito, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a sua palavra, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia também, segundo as Escrituras. Então, crianças, quando você crê neste tão maravilhoso milagre, neste tão maravilhoso sacrifício de Jesus, aí sim você tem direito a ir morar no céu. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Entra no nosso canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E olha, eu aguardo vocês para a nossa próxima história, tá bom? Amanhã estou aguardando vocês para dar continuidade a essa tão bela história, que ainda não terminou não. Ainda tem mais coisas maravilhosas de Deus para aprendermos. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.